Olá, queridos, Deus abençoe vocês. Estamos nós aqui de volta novamente com mais um podcast Homens de Valor. E eu quero pedir já de início a você para não esquecer de compartilhar esse programa. Compartilhe o máximo que você puder, porque hoje a gente vai bater um papo. Aliás, continuando o papo do programa anterior, muito interessante. Vamos falar sobre obras da carne e fruto do Espírito. Vamos à vinheta, diretor? Oi, gente, então, estamos de volta com mais um podcast Homens de Valor e no programa anterior nós falamos sobre obras da carne. Hoje nós vamos falar sobre fruto do Espírito. E aqui com a gente, essa mesa já é conhecida, né? Ninguém a visita mais aqui, uma mesa de feras, pastores abençoados que estão assim com a gente para batermos esse papo. Vamos lá então? Pastor Davi, pastor Ayrton e pastor Francisco de Copacabana. Vamos começar aqui com o reverendo Ayrton. Sim. Né? Começar com o maior de todos, né? Reverendo Ayrton. Então, já reverendo, tem a estatura de varão perfeito. Já. Isso aí, o homem da pizza, né? O imbatível. Imbatível. Para quem não sabe, enfim, é o imbatível. Semana passada, ou melhor, no último programa, nós falamos sobre obras da carne. Comentamos a respeito, enfim. E hoje nós vamos falar, não poderia ficar de fora, sobre fruto do Espírito. Interessante que o texto fala fruto. Gálatas 5, 22 e 23. Vamos ler rapidinho? Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ele termina dizendo assim, contra essas coisas não há lei. E aí, reverendo, como é que é isso aí? Fruto e não frutos? O que a gente pode pontuar inicialmente nessa rodada a respeito desse tema? As obras da carne são plurais por causa da nossa natureza caída. A tendência natural de cada um, prostituição, lascívia, glutonaria, iras, já o fruto é gerado pelo Espírito. Por isso eu entendo que é algo que é para todos. Esse fruto do Espírito está no singular, porque talvez sejam 9 manifestações do agir do Espírito. De uma mesma árvore. Mesma árvore. Né? Alguns defendem que o amor, na verdade, é o que gera os outros. Alguns defendem que são 9 mesmo. Mas o importante é que é gerado pelo Espírito. Então, eu penso que o fruto do Espírito nos aproxima daquilo que Deus nos criou. Por que não há condenação na lei? Porque se você ama, né, se você é benigno, se você tem domínio próprio, você não vai matar, não vai roubar, você vai cumprir a lei. Então, não terá dificuldade. Por que temos dificuldade de cumprir uma lei moral? Por causa da queda. Mas se o Espírito de Deus que nos criou agir em nós, vai nos fazer bem parecido com o projeto original. Muito interessante. Agora, acho que muita gente pensa que esse fruto, para acontecer, para existir na vida de uma pessoa, precisa ter um esforço, precisa haver uma coisa assim que venha do próprio indivíduo para que esse fruto seja produzido. E eu acho que aí muita gente se engana, porque o sujeito tenta fazer um esforço para produzir esse fruto e quando ele percebe que esse esforço é meio que em vão, não é? Vem as frustrações. Mas eu não consigo, por exemplo, ter essa alegria o tempo todo, essa paciência o tempo todo. A gente vai pontuar um pouquinho em torno de cada um deles. Mas eu queria que você falasse também, pastor Davi, sobre a naturalidade como esse fruto precisa ser produzido e é assim que a gente deve enxergar, não é? Porque ele não é do Davi, ele não é do Rômulo, ele é do Espírito. O fruto ele se manifesta em nós, mas ele não vem de nós, ele é semeado na nossa vida, né? A Bíblia divide as pessoas de diversas maneiras, mas principalmente entre pessoas carnais e pessoas espirituais, né? E quando nós somos carnais, esse fruto da carne que foi mencionado, ele naturalmente
aflorescem em nós, a lascívia e todas essas coisas que o pastor citou. Mas quando nós somos espirituais, é necessário que, naturalmente, esses sintomas do Espírito, esse fruto do Espírito, todas as características do Espírito em nós, elas têm que aflorar na nossa vida, elas têm que ser visíveis em nós. Caso contrário, a gente fica, como o senhor falou, fazendo força para ser uma coisa que a gente não é. É como uma laranjeira amarga tentando dar uma laranja doce sem ter essa condição. Ela não tem, na sua estrutura, no seu DNA, na sua seiva, a natureza dela não vai gerar uma laranja doce. Por isso que nós somos enxertados numa videira verdadeira, né? A nossa natureza ruim, amarga, uma vez que nós somos enxertados em Cristo, vai gerar naturalmente o fruto que vem de Cristo. Então, se isso não é verdade em nós, é porque a gente não está enxertado na videira, tem alguma coisa errada com a nossa origem, com a nossa estrutura, né? Então, eu acho que é impossível que uma pessoa que é renascida em Cristo, que é nascida de novo, que é uma nova criatura, ela não manifeste, de alguma forma na sua vida, todas essas características do fruto do Espírito que são naturais do crente. Agora, eu já vi gente comentando o seguinte: mas o indivíduo tem um temperamento mais tranquilo, calmo, logo esse fruto que é a amabilidade, ou paciência, ou domínio próprio, vai se manifestar com maior facilidade na vida do indivíduo. Ou, se o indivíduo é mais agitado, tem um temperamento mais colérico, um temperamento mais assim, vai ter maior dificuldade com esse fruto do Espírito. Ou seja, a manifestação desse fruto, ela tem necessariamente a ver com a questão do temperamento do indivíduo, ou, independentemente desse temperamento, esse fruto vai se manifestar. Pastor Rômulo, eu acho que coisa tão perfeita não poderia vir de nós, né? Quando nós pensamos num fruto, vamos pensar numa laranja, por exemplo, é um fruto completo. E se tirar um gomo daquele fruto, não é mais um fruto completo. Porém, se você abrir uma laranja e experimentar um gomo, todos vão ter o mesmo sabor. Entende? Todos terão o mesmo sabor daquele fruto. Então, não pode vir de nós, primeiro não pode vir de nós coisa tão perfeita, né? Quando a gente olha para essas nove características, né? Quando falamos do fruto, né? Do fruto do Espírito, é muita coisa boa, mas, ao mesmo tempo, nos encosta na parede, que precisamos exercer cada uma dessas coisas boas. Ou seja, cada uma dessas coisas boas, ela precisa ter o mesmo sabor para que possa formar esse fruto, que certamente, vindo da nossa natureza, é impossível que aconteça. Então, eu creio, sim, que aquele que foi transformado, que teve um encontro com Cristo, mesmo que ele seja raivoso, seja uma pessoa que seja irado, ele vai ter, e ele tiver esse entendimento, dessa abertura para que o Espírito Santo possa trabalhar, com certeza, ele vai se tornar amável, ele vai se tornar... A gente tem testemunho disso. Você vai manifestar na vida vai dele. Manifestar, naturalmente, sobrenaturalmente vai manifestar na vida, eu entendo dessa forma, entende? Agora, vídeo o apóstolo Pedro mesmo, né? Não, a questão do temperamento, de repente, pode facilitar ou dificultar a ação do Espírito. Sim. Se você é alguém que resiste esse mover do Espírito, fatalmente você vai retardar. Se você, de repente, aceita as correções de Deus, porque é um fruto, ele tem que ser regado. Para gerar uma árvore dar um fruto, ela é regada. Como é que a gente regaria a nossa natureza caída depois de nascer? Primeiro, nascer de novo. O fruto é do Espírito, você tem que nascer de novo. Mas existem coisas que possamos fazer para que esse fruto, não por força, mas por um agir natural. Sim, se você todo dia ouve a palavra de Deus, se você ora... Se você se conhece também, que eu acho que isso é importante, né? Sabe a sua natureza e foge... Sabe Sim. Foi na semana passada. E não resiste, né, ao agir do Espírito Santo. Você, naturalmente, se você anda sempre... Eu falei do iracundo na outra semana. E você está sempre no meio de muita confusão, vai ser difícil você crescer essa parte. Mas se você foge da confusão, você sabe que é nervoso, você vai para a briga, e Deus vai trabalhando a sua vida. Sai daí.
ó, vai para o outro lado. Lá na frente, de repente, você vai estar no meio da confusão e já não vai ter dificuldade, achar, eu tenho que falar, Eu gosto do apóstolo João, filho do trovão. Queria mandar fogo do céu. O apóstolo João, no final da vida, é amados... Filhinhos. Então, existe um processo, o próprio Pedro, não é isso? Pegou, cortou a orelha, fez, aconteceu. Depois você vai ouvindo as cartas de Pedro, os conselhos de Pedro. Então, Deus está fazendo uma obra na nossa vida, nós podemos resistir com a nossa natureza ao agir do Espírito, nós podemos facilitar e podemos nos aproveitarmos dos elementos. Você medita todo dia na palavra, Deus fala, a palavra purifica, ela é viva e eficaz, ele penetra a divisão em algo. Então você está lendo a palavra, eu sou cristão nascido, mas não fico muito lendo. Você está evitando esse agir do Espírito na vida. Vai aos cultos, presta atenção na mensagem, ou vai aos cultos, fica conversando de brincadeira com o outro. Eu me converti, eu ia para o culto, ficava lá, quero ouvir, Deus vai falar comigo. E Deus fala. Então, nós precisamos do quê? Facilitar, não é uma coisa abrupta, mas a gente pode dificultar essa modificação do Espírito. Se a gente for negligente nessa área de buscar a Deus, de ouvir quando Deus fala, de aceitar a correção, a nossa soberba é horrível. Quem é o pastor Romulo para me corrigir? Eu conheço os defeitos dele. Ele aceita a correção. Se você está errado, pode ser uma pessoa que você nunca viu na vida, ela te corrigiu. Você está errado, aceita a correção. Uma das coisas que eu tenho dito sempre é que é uma ação do Espírito Santo, e eu considero milagre, tá? É bom registrar isso aqui. As pessoas têm mania de achar que milagre é só aquelas coisas extraordinárias, cura de doenças e outras coisas mais. Ok. Mas quando há uma ação de Deus na disposição do homem, porque a nossa disposição é inclinada para o que não presta, porque é mal, porque é contrário às coisas de Deus. Quando essa disposição é alvo da ação de Deus e ela muda, ela passa a pender para buscar as coisas de Deus, e aí vem o processo que envolve amadurecimento, investimento, reconhecimento, autoconhecimento, tempo gasto e tudo isso, mas mudou a disposição. Então, quando muda a disposição, a consequência, ou as consequências disso, elas vão acontecer naturalmente, né? Então, eu considero um milagre quando um indivíduo que se dispunha só para o que não presta muda isso. Gente, isso é um milagre, porque só o Evangelho pode promover isso. Terapia não pode, psicólogo não pode, psiquiatra não pode, comportamental, nada disso pode. Isso é obra exclusiva do Espírito Santo. Mas eu estava me lembrando de algumas palavras duras de Jesus com relação a isso. Uma delas é aquela que ele diz: o machado está posto à raiz de toda árvore. A árvore que não produz fruto está pronta para ser cortada e lançada no fogo. Me lembrei da decepção de Jesus com aquela figueira, que ele foi buscar um fruto nela e só encontrou nela folhas e amaldiçoou a figueira. Quer dizer, era uma árvore que aparentava ter frutos, que aparentava ser uma árvore saudável, mas Jesus não encontrou nela um fruto sequer e amaldiçoou: nunca mais nasça fruto de ti. Então, essa questão do fruto não é uma coisa para a gente olhar assim, tá bom, deu, não deu, não aconteceu comigo ainda, tá? O dia que acontecer, e uma displicência espiritual em relação a isso. Não. Se não há fruto, se a manifestação dele não acontece, a gente tem um problema sério aí de conversão mesmo. Não é isso, gente? Pastor, eu gosto daquele milagre de Jesus, o primeiro milagre dele, né, do casamento. Porque Jesus poderia, você falou aí daquela coisa de Hollywood, né, de a gente achar que milagre é sempre uma coisa muito, muito hollywoodiana, muito grande, quando na rotina do nosso dia a dia, talvez esteja até o maior milagre da nossa vida, né? Então, Jesus, ele poderia ter começado o seu ministério ressuscitando alguém,
libertando Uma alguém, cura uma dessa cura milagrosa. publicidade. Mas ele começou o seu ministério com uma transformação impossível. Ele começou transformando a água em vinho. Como quem quisesse dizer assim, o meu ministério, o que eu vim fazer aqui é transformar gente ruim em gente boa. É promover renascimento de pessoas, a regeneração de pessoas. O que eu vim fazer aqui, a princípio de tudo, é transformar. A cura e tudo mais que vem pela frente são consequências do poder de Deus agindo sobre as pessoas, mas o Evangelho, ele é transformador. Necessariamente, não é opcional, porque a água tem que ser transformada, eu preciso ter uma nova essência, né? Então, eu acho isso muito interessante, porque quando Jesus olhou para aquela figueira, qual o problema da figueira? A figueira estava plantada no reino, como nós todos, criou raízes ali, e estava se alimentando do reino. Estava com as folhas bonitas porque estava sugando, quer dizer, era uma pessoa abençoada, que recebe tudo que Deus dá, que está plantada ali, que poderia frutificar, mas não frutifica, parece que vai frutificar, mas não acontece. Deus abençoa, ela usufrui de tudo que Deus dá, mas não retorna com nada em termos de... Não há a simbiose, a troca. Não há troca, ela não oferece nada. Então Jesus olha assim, como é que você está aqui, bonita, frondosa, está se alimentando desse solo, você tem tudo para frutificar, e você não... Então a gente fica devendo a Deus alguma coisa da nossa vida quando esse fruto não aparece. É uma coisa que Deus olha e não entende. Pô, como é que você é abençoado, está vivo? Eu acho que a gente é abençoado só pelo fato de estar vivo, que acho que todo dia nós temos a oportunidade de viver uma vida frutífera. E a impressão que eu tenho nas minhas maluquices mentais é assim, quando eu acordo de manhã, Deus está falando assim, olha, tu poderia ter morrido ontem, mas eu vou te dar mais um dia para viver. Se Deus está me dando mais um dia, porque Ele ainda espera que nesse dia eu devolva a Ele alguma coisa em termos de fruto para a glória e honra do nome dEle. A gente não está vivo à toa. Essa figueira não estava plantada ali à toa. Então, eu acho que isso é muito significativo, esse tema, porque se a gente olhar com sinceridade para o nosso coração, muitas vezes a gente vai olhar com reprovação por aquilo que a nossa mão está entregando para Deus, diante de tanto que Deus tem colocado para nós, né? Pastor Davi, Pastor Rômulo, eu entendo exatamente, pegando esse gancho, quando eu falo que são ótimas coisas, são aqui qualidades, ou seja, características excelentes, só coisa boa que se fala. Porém, ela nos encosta na parede, ela nos força, né, a ter que exercer essas coisas. E é muito fácil. Aquele que é convertido ou aquele que não é convertido, a nossa vida diária, ela evidencia todos os dias, aquilo que salta mais. Obra da carne ou fruto do Espírito? Com certeza. Obra da carne, diariamente. Com certeza. Evidencia a todo instante, obra da carne ou fruto do Espírito. Essa é a grande preocupação. Pelos frutos conhecereis. Exatamente. Então, são muito boas, mas ao mesmo tempo tem que exercer, porque senão... O texto começa no versículo 16, andar em espírito e não cumprir. Ou seja, a nossa carne não deixa de ter o desejo. Como é que você vence? É forçando? Não vou fazer, não vou. Não. É você andando com Deus. Por isso que eu falei, a gente pode facilitar ou dificultar esse agir do Espírito. A gente tem esse poder de dificultar. Essa história que ninguém resiste a Deus e quando Deus quer fazer, se fosse assim, a vontade de Deus é que todo mundo seja santo. Era para todo mundo ser totalmente santo. Ou se você pregar o evangelho, todo mundo vai aceitar. Sim, na mesma... a vontade de Deus não é salvar a todos, se não houvesse uma participação nossa. Agora, essa participação nossa não é a causa. Ou seja, Deus nos deu uns instrumentos de que o Espírito faça essa obra. O próprio amor, Romanos 5 diz, e a tribulação produz paciência, a paciência experiência, a experiência esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Repare que o Espírito derramou o amor. Mas olha o processo. Veio a tribulação, você perseverou. Não é isso? Aí teve experiência. Quando você teve experiência, quando vem a tribulação, você já tem esperança. Então, essa certeza vem por um processo de resistência, de resiliência, de você perseverar. Aí, o fruto do amor é gerado depois de um trabalho de Deus na nossa vida. Mas a minha desistência
faz com que eu não me aproveite do resultado do fruto. Se bloqueia. Se eu tenho uma tribulação, vou desistir, não vou... Você nunca vai alcançar a experiência. Só conta a experiência com Deus quem persevera. E só tem esperança que Deus vai suprir de novo, vai fazer de novo, quem tem experiência. Então, se você tem uma doença hoje, Deus agiu, fez um milagre, você lá na frente, quando passa por um outro problema, você sabe, Deus já cuidou de mim, eu sei que Ele pode cuidar. Isso vai se manifestar no fruto, que a gente pode denominar com um dos 9 aqui, essa parte, mas é fruto, é uma coisa só, que pode se manifestar como bondade, como benignidade, como domínio próprio. Por exemplo, se eu domino, alguém fala asperamente comigo, eu me domino. Para mim é domínio próprio. Mas para aquela pessoa que está ouvindo, ela não teve domínio. Para ela, o fruto vai se manifestar, talvez como bondade. Eu não exerci aquele meu direito de retrucar. Para mim foi domínio próprio. Para você já foi uma bondade. Boa, boa. Repare que o fruto ele vai se manifestar de forma diferente se eu sou o agente ou se eu sou o receptor. Boa, boa. Verdade. Eu acho que vale a pena a gente destacar, até porque a Bíblia fala sobre isso, a questão da proporção do fruto, né? A Bíblia fala, se eu não me engano, 30, 60, 100 por 1. Então, a proporção desse fruto também pode variar de período para período da nossa vida, de pessoa para pessoa, né? Existem aí alguns fatores, algumas variáveis que podem influenciar nisso, na proporção desse fruto. Concorda? É um processo de amadurecimento, né, da ela fé. não tem que necessariamente acontecer numa mesma... No mesmo nível, né? No mesmo nível, numa mesma proporção, o tempo inteiro, né? E nem com todo mundo na mesma frequência. Isso também pode, até porque ninguém é robô, ninguém é máquina. Isso são processos de Deus na nossa vida. Bom, eu acho que a gente pode pensar que algumas dessas manifestações do fruto, Pastor. né? São 9. Pastor, Oi. antes da gente pensar assim, essas manifestações, eu tenho uma maneira muito didática minha de pensar o fruto do Espírito, que eu imagino o fruto do Espírito como sendo uma semente plantada na nossa vida a partir da nossa fé. Essa semente vai germinar em todas essas questões que a gente vai falar, né? Cada sintoma desse aí, cada manifestação dessa é porque germinou no nosso coração a partir de uma semente plantada. Então, a Bíblia fala pelos frutos conhecereis, não é por esse fruto, mas pelo resultado dele. Né? Os frutos de justiça que emanam da nossa vida são resultados dessa semente que germinou. Então, o fruto do Espírito está no meu coração, ele vai germinar e vai fazer com que eu produza frutos que façam com que esse fruto seja reconhecido. Então, se eu vou exercer bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, todas essas coisas, isso é porque eu permiti. Como o pastor falou, nem sempre a gente permite que Deus... Às vezes a gente acha que aquela palavra assim, não endureçais o vosso coração, tem muito a ver também para o crente. Só tem. Não é? Porque a gente pensa assim, é o cara que não se converteu, não quer... Não, às vezes a gente aceitou, mas não deixa germinar. Tampa, bloqueia essa semente de germinar e transformar, porque toda transformação gera dor. Para você ser transformado, alguém tem que morrer. Esse homem que você era tem que morrer, e isso gera dor. Algumas coisas têm que ser desconectadas da sua vida, algumas coisas você tem que largar, gera dor. Então, quando você não aceita essa dor do crescimento, essa transformação, quando você fica abafando o agir de Deus nessa semente, é onde você tem dificuldade de, embora tendo entendido o Evangelho, não permite que o Evangelho te transforme. Poxa, muito bom. Que amor é esse que a Bíblia fala? É o primeiro aí que Paulo menciona, né? Em Gálatas. Que tipo de amor é esse que se manifesta? Porque, na verdade, quando a gente fala de amor, gente, tem tantas vertentes dentro dessa concepção. Eu costumo dizer que, assim, tem gente que põe lá no plástico do carro, eu amo pescar. Todo mundo aqui já viu. O outro põe lá no plástico do carro, eu amo Búzios. O outro põe lá... Teve uma época aí, não sei se vocês lembram, estavam numa moda
um adesivo assim, eu amo a minha sogra. Alguém se lembra disso? Ali também. Alguém lembra? Lembro, Sério, lembro. tá uma moda aí enorme. Eu amo a minha sogra. Mentiroso, né? Eu amo... Pontinho, pontinho, pontinho. Bom, todo mundo já viu aí? I love my dog. Ah, esse é o novo. Essa daí é conhecida. Tem gente Então, como eu quando a até gente- que ama o Vasco, pastor. É quase um amor impossível. É um amor sacrificial, né? Ai, Jesus, os vascaínos aí, acertem com ele. Ele é aí, viu? vascaíno. Não, mas eu tô nessa. Ele entende Então, a profundidade desse amor. A questão a ser perguntada é: um amor declarado por um hobby, um amor declarado por um lugar, um amor declarado por um animalzinho, um amor declarado por uma sogra, um amor declarado por um pai, por uma mãe, por uma esposa, por um filho, são tipos de amor diferentes. Você não está falando aí do mesmo tipo. Afinal de contas, que amor é esse, gente? Que a Bíblia coloca aqui como fruto do Espírito. É o mesmo peso para um hobby, para um cachorro, Eu acho que o problema... um lugar. Né? Porque, só um instantinho, pastor, eu vejo gente declarando amor por essas coisas com tanta intensidade que, cara, se bobear até com uma intensidade maior do que por uma pessoa, por um, né? Não, é porque no português, amor, ele abrange isso tudo. No grego, você tem 4 palavras que significam amor. Então, fica mais fácil, não é isso? Você identificar se ter o amor sexual, o amor sacrificial, o amor por parentesco, o amor por amizade. Então, você, pela palavra, você tem uma direção. No português, não. Eu estou amando fulano. Entendeu? E o que é esse tô amando? O que é isso, né? Eu me aproveito, fulano me Eu tô agrada. amando estar aqui com vocês. Sim, O que é isso? Então, agora... É verdade. A gente, Deus é o modelo. Se tem uma coisa na natureza de Deus, que diz 1 João 4,8, Deus é amor. A essência de É uma- Deus. é uma essência de definição, Deus. né? A Uma definição de Deus é amor. Então, tudo que vem de Deus é bom. Se nós nascemos de novo, nós nos participamos da natureza divina. Repare que o amor é quem encabeça, porque Deus é amor. É o amor que através de nós, que vai gerar manifestações boas. Se eu disser que, por exemplo, amar meu animal no sentido de cuidar dele, de querer o bem, eu acho que sim, porque Deus faz coisas boas, Deus gera as coisas boas. Aliás, a gente já define que a falta de Deus é que traz as trevas, que traz a dor, é o afastamento de Deus. Então, se o fruto é amor, eu vejo com bons olhos a pessoa fazer o bem, ainda que não seja um animal. Não estou falando daquela pessoa que fica dependendo do animal como se fosse outra pessoa e quanto mais eu vivo com os homens, mais eu amo os animais, esse tipo de frase. Eu estou falando assim, se nós temos o amor de Deus, a bondade se manifesta. Até com a natureza. Por que eu mato passarinho? Entendeu? Ah, não, eu gosto de matar, pego a espingarda. Estranho isso. Por exemplo, eu tinha... E a formiga? Antes de me converter, eu tinha lá em casa, nós tínhamos 11... Coitada da barata, né? Olha, quando eu me E a cobra? quando eu me converti, nós tínhamos lá em Só casa pra complicar ele. 11 passarinhos. Rapaz, é mesmo? 9 coleiros, tínhamos tizil, tico-tico, amava passarinho. É mesmo? Amava. E eu aí? me converti, nunca Soltou mais tudo? tive. Aí eu fiquei... Por que manter o bichinho numa gaiola? Então, repare, a minha cabeça amor mudou. liberta, né, pastor? O amor liberta. Literalmente. O bicho O foi amor criado. abre a portinha. Entendeu? Você tem um animal e você faz ele sofrer. Eu acho que o amor de Deus acaba se manifestando na nossa vida até nessas coisas. Agora, eu creio que o amor sacrificial que nós devemos entender em primeiro lugar é o amor do Cristo, do Evangelho, que é a salvação. Você é salvo e quer a salvação. E aí você se sacrifica pelo próximo, pelo parente, mas também pelo perdido. Você abre mão de coisas que você tem direito. Eu tive rápido, vou contar essa experiência. Não sei se eu contei da outra vez. Minha esposa, comprei um carro para minha esposa, fui estacionar no mercado, ela foi ao médico, quando voltou o carro não estava lá.
E aí ela com o papel do estacionamento, do mercado. Fui lá conversar com o gerente, olha, ela me ligou, fui lá, trabalho no fórum, né? Fui lá, olha, o gerente virou para mim assim, procure seus direitos. Uau. Não me deu a mínima atenção. Na menor nada, importância. Nada. Eu fui revoltado para casa. Já liguei para os colegas, já vou mover a ação, já pá. E aí, com aquele sentimento, aí fui orar. Senhor, olha, me abençoa, não sei o que, tal. Daqui a pouco veio um sentimento no meu coração. Quem você acha que vai ser demitido do supermercado? O gerente? Ou o rapaz da portaria que não viu o papel quando a pessoa saiu? Esse rapaz provavelmente é um chefe de família. Que isso? O carro te faz falta, você vai receber o dinheiro do seguro. Eu não tenho te abençoado? Rapaz, quando eu acabei a oração, É outro patamar, né, gente? não entrei na justiça, não entrei em nada. É Eu diferente, ia entrar né? pedindo danos É morais. diferente, né? Não, porque, eu estou falando, Deus me fez olhar mais aquele indivíduo que bobeou e deixou passar do que o meu direito de danos morais. Aí ele foi grosso. Deixa o gerente ser grosso. Eu vou perder alguma coisa porque ele me tratou mal. Na hora eu fiquei chateado. Fui para casa, liguei para os amigos. Vou entrar com ação amanhã, tal, não sei o que. Fui orar. E fui orar quando eu estou orando. A outra vez que eu tive essa situação, não sei se eu contei, eu comprei um carro zero. Meu primeiro carro zero, sonhando com carro zero, né? Já é o E segundo carro que ele compra só nessa conversinha que a gente está aqui. Aí comprei uma Paraty zero, linda. Meu sonho de consumo. Para quem não sabe o que é isso, Paraty é aquele carro da Volkswagen, estilo peruazinha, Nova, linda. que era um carrão. Era um carro desejado. Era um carro desejado. Não, saí da Guandu Veículos em Campo Grande para minha casa. Se eu pudesse, eu botava o carro nas costas. Não estou brincando, não. Esse amor aí, qual é o nome? Hã? Qual é o nome Esse desse... amor é material, meu. Sonho de criança. Aí fui para casa. Quando eu cheguei à minha casa, eu tinha uma piscina, um lado escampado, e um portão à parte para o muro. E eu estava tão vidrado no carro que eu pedi minha esposa para abrir o portão, buzinei, ela abriu. Só que em vez de ela segurar o portão do lado da piscina, ela segurou do lado do muro. E aí eu totalmente entrei com o carro. O vento bateu no portão de ferro pesado. Ai, que maravilha. Lambeu a lateral do carro. Meu Deus. toda. No dia que você pegou o carro. No dia que eu peguei, que estava entrando na garagem, mas não estou brincando. Por mim, eu saltava do carro, botava as costas e ia assim, com aquele cuidado com o carro. Quando eu fui levantar do carro Ai, meu Deus. para brigar com a minha esposa, sem brincadeira, eu abri a porta, mas para brigar mesmo, uma voz falou no meu ouvido: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o vosso coração. Quando eu levantei, eu virei para ela e falei assim: estou voltando na Guandu Veículos para botar o carro para consertar. Não falei nada com ela. Não briguei, nada. Depois eu fui ver onde estava o versículo, que eu ouvi e falei: isso é um versículo bíblico. Eu fui lá, está lá escrito no Salmo: se as vossas riquezas prosperam. Então, o amor tem a ver com aquilo que a gente valoriza. A minha esposa vale mais do que o meu carro. Ainda que ela tivesse errado e não foi ela, eu que deveria prestar atenção e falar para ela: segura aquele lado. Mas eu estava tão vidrado que eu não percebi. E Deus me corrigiu. Desse dia em diante, quando ela bate com o carro, de vez em quando ela dá uma amassadinha. Eu nem ligo, ela chora. Eu falo: não, acontece. Vai arrumar uma crise em casa quando chegar em casa. Agora, eu queria, assim, levantar um ponto que eu acho que é sempre meio polêmico em relação a esse primeiro aqui, o amor. Que é o seguinte: acho que a maioria das pessoas pensa assim: amar é concordar. Amar é aceitar. Amar é dizer sim para tudo. Amar é... Não, você não pode contraditar, você não pode, né, ter nenhum tipo de... Não, você tem que aceitar o tempo todo, não pode ter conflito. E, afinal de contas, esse amor é isso mesmo, Davi. Você... Porque aí você tem dois extremos, né, em relação a isso. De pessoas que discordam, mas não sabem discordam adotando um peso, uma desproporção na maneira de discordar tão grande
que aí você já não dá para entender se ama mesmo. Ou o outro extremo é nunca discordar. É sempre acolher, balançar a cabeça e dizer sim para tudo o que o outro faz. Aí vamos falar um pouco mais na questão relacional em relação ao amor, que aí muita gente confunde isso. Eu acredito que a gente tem aí um ponto de discussão sempre sensível nessa questão. Pois é, essa questão do amor tem muito a ver com cuidado também, com responsabilidade, com o desejar o melhor para outra pessoa, independente até de prejuízo próprio. É claro que, do ponto de vista que a gente vive o Evangelho, a gente ama e a gente cede realmente, né? O amor tudo suporta, mas também o outro lado que ama também vai ceder. Então, existe um equilíbrio nessa questão das relações, né? Uma vez eu vi um pastor falando, que agora me foge o nome dele, mas eu ouvi ele explicando há muitos anos atrás, e isso ficou no meu coração, que é a maneira como Deus se manifesta. Porque, como nós falamos, Deus se define como amor, né? Deus é amor. Ele poderia se definir, por exemplo, como poder, né? Deus é poder. E ele estava argumentando o seguinte: se Deus se definisse como poder, ele teria que impor o seu poder. E para impor o seu poder, ele teria que fazer valer a sua justiça. E para valer a sua justiça, nós seríamos consumidos pela ira de Deus, porque nenhum de nós alcançaríamos a condição de satisfazer a justiça de Deus. Mas quando ele se define como amor, ele abre uma porta para a misericórdia. E a misericórdia permite com que, mesmo na sua justiça, Deus ele abra a mão de muito daquilo que ele, na sua essência, para que a gente possa viver debaixo da sua autoridade, baseado no seu amor e não baseado no seu poder. Porque se fosse assim, aquela história da formiga, né? Deus poderia nos esmagar, né? A misericórdia do Senhor é a razão pela qual ele não faz isso, né? De não sermos consumidos. Então, acho que quando a gente ama, a gente também tem que olhar essa questão do amor, e que vem do fruto do Espírito, ela também tem que gerar em nós isso que o pastor estava falando, essa vontade de ver vida no outro. E não somente nós, essa vontade de compartilhar vida, de levar. Por isso que a igreja ela é evangelística por essência, porque se a vida que eu recebi eu não tenho desejo de compartilhar, eu não amo. O amor gera o desejo de compartilhar, de que o outro também tenha, de que o outro também consiga, de que o outro também alcance. E esse amor é muito maior do que qualquer senso de justiça que a gente possa ter, de direito, de indenização que a gente possa requerer, mas a gente começa a pesar o quanto da nossa atitude vai gerar bem, gerar vida no coração das outras pessoas. E isso se reflete no dia a dia, né, da nossa vida em casa, casamento e tudo mais. Eu vejo, pastor, quando você fala de... Isso tem a ver com relacionamento, né? Relacional, como o senhor disse aqui, né? E isso é uma grande verdade. Inclusive, esse direcionamento nosso, quando nós porque inclusive vai ter a ver também quando nós falamos como está essa palavra amor, como a gente tem visto essa palavra amor, que na essência, quem ama cuida, como o senhor falou, quem ama cuida, quem ama perdoa, como o senhor falou. Então, na essência, a gente olha para a essência da palavra, hoje em dia é banal. Você vai no mercado, o caixa do mercado te chama, obrigado, meu amor. Como assim, meu amor? Então, isso virou meio que como uma palavra hoje que você escuta e a todo instante virou moda. Um pronome de tratamento, né? Gratidão. É verdade. Do que necessariamente um sentimento. Gratidão. Então, o amor, na essência, vamos olhar para o amor, que é o que significa João 3,16, né? Quando fala que Deus amou o mundo de tal, mas sacrificial. Peraí. E aí vai cair nessa palavra que você disse, do sentido da palavra. Poxa, peraí, é banal, virou banal demais. Então tudo é amor, né? Como a gente escuta aí, não é assim. Se fôssemos olhar para a profundidade dessa palavra, né? Porque é profundo. Quando a gente olha... Aí eu queria aproveitar, você deu uma deixa que eu achei muito legal aqui para a gente, que a partir do amor vem as demais manifestações, né?
alegria, domínio próprio, paz, paciência, etc. e tal. Então, eu queria ficar um pouquinho ainda nesse primeiro ponto e ir para a definição de Paulo a respeito do amor. 1 Coríntios 13, de 4 a 7. Se eu tiver errado, vocês me corrijam. Mas me parece, eu li ou ouvi isso em algum lugar, que pediram a Rui Barbosa para fazer uma definição, ou dar uma dissertação, ou falar a respeito de amor. Me parece, tá? E ele teria dito que não precisava, porque a definição mais completa de amor está na Bíblia, exatamente nesse texto aqui que a gente vai falar. O apóstolo Paulo diz: o amor é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. E depois, na sequência, ele finaliza. É um amor dizendo, bem o amor sacrificial, jamais né? acaba. Que coisa linda, meu Deus. Linda. Essa definição do que seja amar. Que, inclusive, nem depende de reciprocidade, né? Reciprocidade. E aí você vê a manifestação do amor de maneira, eu diria, autocontrole, e você vê a manifestação do amor de maneira, em forma de ação. Às vezes, o autocontrole é uma manifestação do amor. Paciência é um autocontrole. É uma manifestação do amor. A bondade, por que não? Não se orgulhar das coisas. Enfim, são manifestações do amor, autocontrole. Então, assim, como isso é... Inclusive o dano próprio, né? Tudo sofre. Oi? O dano próprio. O dano próprio. Assumir dano próprio. Por isso que eu falei que há quem entenda que, na verdade, a gente fala como 9 partes de um fruto, mas há quem entenda que é o amor se manifestando com mais 8 formas. Que o amor que seria a fonte desses outros, o amor que me traz alegria, o amor é que me traz paz, me traz longanimidade, domínio próprio. Mas o amor catalisa o versículo tudo isso. 7, eu acho lindo. Eu costumo, quando a gente fala em casamento, tudo eu falo sobre o versículo 7, quando ele fala o amor tudo crê, tudo suporta, tudo padece, tudo espera. Se você olhar essas 4 palavras no original, uma dá a ideia de telhado, ou seja, o amor abriga. A outra dá sentido de suporte alicerce. mesmo, de alicerce. A outra dá sentido de crédito, tudo crê, ele dá crédito. E a outra é esperança. Esperança é expectativa. O amor protege, o amor dá suporte, o amor dá crédito e o amor cria expectativa. Rapaz, só no podcast Homens de Valor Que tem uma você explicação vai ver dessa. uma dissertação dessa. Explicação transcendental. Não. Só aqui com o reverendo. Uma salva de palmas. Daqui a 1000 anos. Você não vai Daqui ver a 1000 isso, anos não. esses registros vão ser Olha, encontrados. O programa podia acabar agora, que já estaria, mas daqui a pouquinho ele vai terminar. Então, assim, fala aí, Davi. Você ia falar alguma coisa? Não, já falei. Do amor já falei. Então é isso, paciência, bondade, não se orgulhar, não se alegrar com a injustiça. É verdade. Rapaz, Não você desejar o mal do outro, né? Não... você desejar o mal do outro, você saber que às vezes a justiça vai conferir a você desvantagem ou até prejuízo, mas é a justiça. A justiça não nos favorece o tempo todo. Sim. Tem gente que confunde muito isso, né? Justiça com favorecimento. As Muitas pessoas vezes a entendem manifestação da justiça só sobre alguma coisa que vem para nós, mas a justiça também parte de nós. parte de nós. Né? E, É uma via de mão dupla. e ele vai falando, se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê. E é interessante que é muito comum esse texto ser usado nas cerimônias de casamento. Nos momentos de
de românticos Sim. entre casais e tal. Mas a gente sabe que não é só para esse tipo de contexto que Paulo escreve isso aqui. É para as relações nas suas mais diversas variedades ou variáveis, né? Nas relações hostis da vida que eventualmente a gente tem, nas relações, me ajuda aí, nas relações difíceis, conflituosas. Aparentemente injustas, né? Que a gente última tem. palavra aqui, por exemplo, está escrito, ele tudo suporta. Sim. Tudo A ideia mesmo de suporta. suportar mesmo, estar por baixo. Tudo suporta. Dá suporte. Dá suporte. Então, como isso precisa ser uma ação de Deus na nossa vida? E assim, eu acredito que não vai dar para a gente pontuar um a um, porque meio que a gente falou que trata-se de manifestação do amor, né? Mas eu gostaria de fechar, deixando para o nosso pessoal aí o seguinte: é possível que essa manifestação aconteça na nossa vida, sempre lembrando que ela tem como fonte o Espírito de Deus, não é a gente mesmo, a nossa natureza. Claro que isso passa pelos processos que a gente comentou aqui, né, de amadurecimento, de tempo, de autoconhecimento, de investimento nos valores espirituais, né? Se você não percebe isso, não atenta para isso, não investe nisso, a manifestação disso não vai acontecer na sua vida. E não só não vai acontecer, você vai ficar indignado quando vê isso acontecendo na vida de outros. Porque essa manifestação, quando acontece na vida de alguém, quem está de fora de um contexto, de um discernimento e de uma percepção acerca disso, às vezes fica revoltado, né? É muito comum alguém de fora desse sentimento, quando vê alguém não botando na justiça uma situação que poderia colocar, né, não agindo em seu favor num momento em que seria até legítima aquela ação, alguém que está de fora diz assim: não, eu não posso compreender uma coisa dessa. O Ayrton é um bobão, devia ter posto na justiça. Você é um bobão, você deveria ter reivindicado o seu direito. Quer dizer, nem sempre essa conduta é bem compreendida, até às vezes por pessoas próximas. Não é verdade? É verdade. Não é. Só quem está envolvido nessa graça e na manifestação disso aqui é que consegue mensurar o quanto isso vem de Deus, o quanto isso é fruto dessa transformação de Deus, né? O quanto isso pode lhe custar, às vezes, preço, né? É porque parte também do princípio de que você tem tanto dentro de você que isso é pouco, é trocado diante daquilo que você já recebeu. Tem a ver com gratidão, tem a ver com contentamento, tem a ver com entender realmente a obra do Espírito Santo na nossa vida, o que Jesus fez na cruz por nós. E vai gerar os outros. Alegria. Alegria, por exemplo, tem a ver com contentamento, tem a ver com ter dentro de si uma fonte de contentamento que independe de circunstâncias e de coisas, né? É gratidão. E essa gratidão vai gerar muita vida em nós. Isso é até interessante. A gente percebe que a alegria não tem a ver com as situações da vida, porque você pega pessoas alegres que, quando você vai descobrir como ela vive, doença na família, falta de dinheiro, você não acha o motivo. Você não. A pessoa está na igreja sempre rindo, choca, orando pelas pessoas. E aí você. E tem gente que se ofende com a sua alegria. Porque, como ele não tem, e ele acha que você não tem motivo para ter, ele fica ofendido com a sua alegria, se sente insultado com a sua alegria. Eu já recebi essa crítica. Eu não suporto as suas gargalhadas. Sério? Você não tem motivo para estar feliz assim. Eu falei: você não faz ideia do que tem no meu coração. Quem é você para dizer se eu não tenho motivo para estar feliz assim? Ou seja, o que a gente tem por dentro é que gera alegria, não é o que vem de fora. E isso tem a ver com esse germinar do espírito, essa... Olha, você sabe que o pastor Richard tem passado por uma luta grande. Grande. E ele pregou lá na igreja, ele foi o primeiro pastor da igreja do Recreio. E depois que ele foi embora, as pessoas testemunharam que, inclusive no Meire e tudo, que ele sempre, com filha doente, com não sei o que doente, ele sempre teve essa característica sempre de... foi assim. Sempre brincar, tá rindo. Aí você pensa que tá tudo bem com ele, tá cheio de problema, mas ele tá na igreja, ele dá uma palavra,
E isso foi testemunhado pelas pessoas que vindo falar comigo. Pastor, conheço o pastor Rich. Em todas as lutas que ele tem passado na vida, ele sempre tem essa alegria, ele brinca. E aí eu estou falando, é um fruto do Espírito. É uma característica, pastor Ayrton, do quanto já andou esse processo, inclusive de transformação, que apesar de ser que tenha 40 anos de convertido, 40 anos de evangelho, mas estamos sempre caminhando nesse processo. Se esse processo ficar parado lá atrás, esses frutos eles não aparecem mesmo, porque nós podemos bloqueá-los, nós podemos deixá-los de lado, e o processo de crescimento, porque isso é processo de crescimento na nossa vida. Isso é um nível altíssimo. Tanto Coríntios quanto Hebreus vão usar expressões diferentes, mas significando a mesma coisa. Não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Repare, no tempo que já deveria ser mestres, ainda precisa do leitinho. O que ele está falando? Já era para estar lá na frente amadurecido, mas ainda manifestando. Não se deixou crescer. Isso aí é um bloqueio, é uma limitação. E o exemplo está quando você tem uma pessoa que tem 30 anos, velho de igreja, e você vê que não chegou. Ninguém vai chegar ao mesmo nível igual a todo mundo, claro que não, Sim. Isso é óbvio que não. Mas ele não chegou àquele nível de uma pessoa, como esse exemplo que você citou do pastor Richard, que ele está lá na igreja comigo, eu sei muito bem como é que é, eu sei a luta que ele passa, mas eu vejo a alegria em que ele tem de subir no púlpito e pregar o evangelho. É incrível. É incrível. Onde sai tanta alegria? Porque tem o fruto do Espírito ali, meu irmão. Amém. E está frutificando, está chorando, ele está ali sofrendo com a esposa, com um problema, que é um testemunho que ele dá, mas está firme e alegre. E brinca, ninguém diz. Fruto do Espírito. E como o pastor falou no início, assim, tem muito a ver com as experiências que a gente vive, né? Quando a gente olha para as experiências, a gente vê que, apesar de toda essa dor, essa dificuldade, Deus sempre foi comigo. Então, essa expressão que a gente coloca no nosso coração, essa certeza de que Deus sempre nos abençoou, vai alimentando o nosso coração para a gente já se alegrar com a alegria futura, né? Vai dar certo, vai melhorar, vai dar certo, Deus é comigo. Confiança, né? Isso é Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração. O crente se alegra, não é no que ele está passando agora. É na esperança. É na expectativa que ele tem. Tem um poeta brasileiro chamado, se não me engano, é Moacir Bastos, que ele escreveu assim: gratidão é o amor contemplando o passado. É interessante que quando você olha para o passado com amor, aquilo que você já viveu com amor, vai gerar no teu coração gratidão e uma resistência melhor às dificuldades da vida, né? Por isso que essas pessoas conseguem rir, porque eles estão vivendo essa alegria da esperança. A esperança é o amor vislumbrando o futuro. Também. Aí pronto. Porque é a expectativa. Já completa. Ou então, pastor, só para corroborar com o que vocês estão falando, ou então é o que diz lá em Filipenses 4, versículo 4, que não se alegra em circunstâncias, em coisas, em pessoas. Ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se no Senhor. Muito bom. Gente, que papo é esse, hein? Que papo gostoso. Papo misturado com grego, hebraico, aramaico, língua estranha. Filosofia, tem poesia. Tudo um pouco aqui. Agora, sim, eu queria dizer o seguinte. Primeiro, esse aqui é o maior milagre do Evangelho na nossa vida. É preciso que isso fique bem claro. O maior milagre não são as bênçãos materiais, o carro que você comprou, a casa que você comprou, o dinheiro que você ganhou, comprou e arranhou. O carro que você arranhou. A lateral. O maior milagre são essas transformações que o Evangelho traz para nós. Segundo, a Bíblia diz assim: aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Daí a importância de dizer: tem ninguém aqui pronto. Todos nós estamos num processo, assim como os que estão nos assistindo. Eu, pastor, só pastores aqui, nós estamos num processo. Cada um aqui, se puder examinar-se a si próprio, sabe muito bem o quanto precisa ser lapidado por Deus nesse ou naquele ponto, nessa ou naquela questão. Coisas que muitas vezes as pessoas nem sabem, mas nós sabemos.
o quanto precisamos ser lapidados por Deus. Eu gosto de falar isso, gente, para não passar a imagem aqui que a gente está querendo dar um recibo de perfeitão, de que a gente domina de jeito tudo nenhum. e que está tudo certo para vocês aí. Não, isso é para a gente também. Deus tem trabalhado na nossa vida constantemente nessas áreas todas, portanto... É uma forma de incentivar, estimular, encorajar os nossos irmãos a buscar isso no Senhor, né? Transformação para a sua vida. Submeta certas áreas da sua vida que se manifestam de maneira ruim, de forma mais intensa, mais frequentemente e tal. Submeta isso ao Senhor. Deus, essa área da minha vida aqui não está legal. Eu preciso que o Senhor... trabalhe nessa área aqui, porque eu... E só a gente pode fazer isso, né, pastor? Só a gente pode fazer Pastor isso. Rômulo, Só você. eu visualizo nós, como um gaveteiro, 9 gavetas, em que o Espírito Santo chega todos os dias. Boa. Como é que está essa Como é que alegria? está essa gavetinha aí? Tem Essa alegria nada Muito aqui dentro. bom. Tem Tá nada bom. aqui dentro. Vamos encerrar com a ideia dessas gavetas. Né? Cada um puxa uma gaveta dessa e, caramba, isso aqui... De vez em quando você está também, além de olhar assim, estou precisando hoje de mais domínio próprio. Hoje Exatamente, exatamente. Mais alegria. Hoje, é isso aí. Mansidão. Gente, um beijo para vocês. Deus abençoe Deus vocês. abençoe. Pastor Davi Pereira, uma oração rapidinho pelo nosso pessoal. Não se esqueçam de compartilhar esse programa, gente. Acho que muito legal, muito sugestivo e com certeza vai abençoar aí as pessoas que puderem assistir. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Pastor Davi, Deus abençoe, ora aí. meus irmãos. Curta, comenta e compartilha. É o triplo C que você tem que dar aí para poder... Amém. Gente, Amém. Ora aí, programa. rapidinho. Vamos lá. Pai amado, obrigado por esse Amém, tempo Jesus. de compartilhar a tua palavra e principalmente de olharmos para nós e verificarmos se em nós tudo aquilo que a gente prega se manifesta. Pai, que nossa vida, Senhor, seja Amém. completa. Não só a nossa, mas de todos aqueles que nos assistem, que haja alegria, amor e tudo aquilo que a gente precisa ter. Que Amém. a tua imagem se reflita em nós. Amém. Nós oramos Amém, em nome Jesus. de Jesus. Amém. Amém. Gente, um grande abraço. Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus abençoe.